Pessoal, tudo bem? Hoje estaremos com a Flávia Valentim aqui na nossa live para falar de marketing, desenvolvimento de marketing digital e a importância desse marketing, ainda mais agora, tempos de pandemia, tempos onde todo mundo ainda está em casa. A Flávia já entrou aqui na live, eu vou aceitar ela aqui para que ela participe, então, com esse tema tão interessante que ela traz hoje. Marketing digital no cenário atual e futuro. Esse é o tema da live de hoje com Flávia Valentim, imperdível. Ela está aceitando já aqui Aí, para deu conseguir. certo. Ah, deu certo. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. É um prazer ter você aqui na live da Faculdade Anhanguera hoje. Agradeço muito sua presença, sua participação. Tenho certeza que os conhecimentos que você vai trazer são muito importantes para os nossos alunos, para todos que estão participando dessa live hoje. Eu que agradeço pelo convite, fiquei super feliz. Ai, que bom, fico feliz também. Flávia, para começar, então, para aquecer já, né, a nossa live, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, que te trouxe até aqui e sobre um pouquinho sobre esse tema que você vai trazer hoje. Legal, joia. Então, alguns alunos devem me conhecer, né? Eu sou a Flávia e eu sou formada em comunicação social desde 2001. Depois fiz pós em marketing em 2006 e mestrado em desenvolvimento regional em 2012. Eu tenho agência Vínculo, tá aparecendo um pouquinho aqui para vocês ali, ó, a plaquinha aqui. Legal. Eu tenho a agência Vínculo desde 2007, nós estamos no mercado. Nós trabalhamos com comunicação e marketing digital. Dei 2 anos aí de aula na Anhanguera, 2 anos consecutivos, então por isso que eu disse, né? Alguns devem me conhecer. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do marketing digital no cenário atual e futuro. E dar uma pincelada também no cenário, né? Sabe como é professora, a gente tem que preparar o terreno para depois falar, não é verdade? Verdade. Então, serão minutos de uma troca de conhecimento aí entre eu e vocês. Será um prazer para mim. Legal. Flávia, eu vou então já projetar aqui a tela. A Flávia preparou para vocês hoje uma apresentação também. Então, eu vou deixar a Aham. apresentação aqui, porque daí ela consegue falar, a gente consegue interagir. E vocês podem mandar perguntas, podem enviar tanto aqui nas perguntas quanto nos comentários, que a gente vai também responder, vai trabalhar isso com vocês, tá? Eu vou virar a tela do meu computador, só Tá? do meu celular, só para vocês conseguirem enxergar a apresentação que a Flávia fez. Tá Olha, aparecendo? Tá cortando ou não? tá cortando um pouco, mas se você quiser, eu faço por aqui mesmo, depois compartilho a apresentação. Ah, você já está com a apresentação, né? O que você acha? Sim, se for necessário, você pode compartilhar com a gente. Tá cortando ainda ou melhorou? Não, tá cortando ainda, tá cortando bem. Hum, Aí tá continua melhor. cortando? Aí tá melhor. Sobe um pouquinho a parte de cima do celular, para ele ficar mais reto. Aí legal, aí tá pegando, Legal. tá bom? Bom, então podemos começar já? Sim, A pode gente, começar, a Flávia. gente, a gente tem tempo, né? Tem Então, tempo sim. vou pedir a gentileza de você ir passando para mim, tá bom? Tudo bem. Então, por favor, vamos adiante. Bom, a gente vai falar um pouco sobre marketing, marketing digital. Marketing digital, a gente não pode deixar de falar de marketing ao mesmo tempo, tá? O marketing é uma estratégia que está por trás das atitudes que as empresas tomam mediante a mudança de cenário. E a gente tem uma mudança de cenário impactante aí, que é o isolamento social, é a pandemia, tudo que nós estamos passando, vivendo. Então, sendo assim, o isolamento, né, como eu escrevi aí, ele já mudou o comportamento dos consumidores. Ele mudou a forma como das empresas se relacionarem com esses consumidores. E as empresas, pessoas que não estiverem adaptadas a essa mudança, elas vão sofrer um impacto. Indo adiante, eu gostaria de que vocês refletissem um pouquinho sobre algo que eu vou falar. Né? Pode passar. A pandemia, então, é um fato que ninguém poderia prever, né? Ninguém podia prever. Porém, o que você pode prever
em requisitos de tecnologia para se adaptar ou adaptar o seu negócio em até 5 anos. Ou pessoas que estão ainda propensas, né? Profissionais que estão aí se formando, pensando em abrir seu próprio negócio. O que vocês podem pensar para adaptar a tecnologia no seu negócio? Ou até mesmo os profissionais que trabalham em algum lugar poderem observar o que as empresas, o que essa empresa que eu trabalho, o que ela vem fazendo, para onde que ela está olhando, como que ela pode se aprimorar. Vamos adiante, por favor. Antes da gente chegar nesse assunto, eu vou deixar vocês pensando e vou começar abordando um outro tema onde a gente vai chegar lá nessa resposta. Tá? Então vamos adiante. A internet como um hábito de consumo. Quando a gente fala em internet, pode passar, eu trouxe para vocês um livro, né, um livro do Neil Martin, que fala sobre hábitos de consumo. Os hábitos do consumo do consumidor. Porque tudo que você faz dentro da área de marketing, ele está respaldado pela análise do comportamento, pelo neuromarketing, que tudo isso, nesse período, você tem que estar analisando o consumidor em si. Então, as pessoas, elas pensam que elas tomam decisões sozinhas, mas, na verdade, a todo momento, elas são influenciadas pela opinião pública, pela mídia, pela política, pelos influenciadores de grupo e pelas pessoas e pelas companhias que elas têm. Então, é muito comum a gente participar de grupos sociais, né? Nós participamos de grupos sociais há muito tempo. Isso até a gente vai falar lá na frente um pouquinho de rede social, sobre isso daí, que a rede social, ela é uma rede social tecnológica, mas nós vivemos em rede social há muitos anos, né? E esses são os nossos grupos sociais. Grupo da opinião pública, de mídia, de política, influenciadores, grupo de religião. Então, nós sempre vivemos em conjunto. Bom, é possível mudar a mente do consumidor? Será que é possível mudar essa mente ou, através de estratégias de marketing, você conseguir trazer esse consumidor para ter o comportamento que você necessita que ele tenha, né? Para trazê-lo para a sua empresa, para trazê-lo até a sua marca? Podemos ir adiante? Certamente, eu trouxe um exemplo aí para a gente começar a refletir um pouquinho. Certamente, no passado, né, quando as companhias aéreas elas começaram a vender passagem aérea pela internet. Então, antigamente era muito comum que a gente fosse até as companhias para a gente poder comprar a nossa passagem. E depois surgiram as lojas virtuais. Só que no surgimento dessas lojas virtuais, lá atrás, o que foi necessário as companhias aéreas fazerem? As pessoas elas não tinham o hábito, elas não tinham esse costume de comprar as passagens online. Então, você pode ir adiante, por favor? As companhias aéreas elas começaram a entender que o consumidor não tinha esse perfil de ir comprar por conta própria. Então, o que elas fizeram? Elas começaram a incentivar as pessoas a comprarem a passagem pela internet. Para quê? E como que elas começaram a incentivar? Através de vouchers, de desconto, de tickets, ou seja, elas criaram ações de incentivo. Pode ir adiante, por favor. Elas tiveram que entender esse consumidor, que ele não estava preparado ainda para navegar nesse cenário. Então, elas precisaram acreditar que através de vouchers de desconto e ações de incentivo, elas conseguiriam trazer esses consumidores para comprar online. E aí, né, pode ir adiante, hoje em dia, quem compra passagem aérea na companhia? Quem se desloca para ir comprar uma passagem aérea, né? Então, é quase que incomum você ouvir alguém falar hoje, antes o que era comum, hoje é incomum, né? E aí eu trago já, dentro da área de marketing digital, 3 exemplos de ações de estímulo, que são ações que vão estimular as pessoas a fazer aquilo que a gente precisa que elas façam, que as empresas precisam que elas façam. Na verdade, as pessoas são condicionadas. Então, lá atrás, quando eu dei o exemplo do Neil Martin, que as pessoas elas acham que definem por si próprias, mas elas são todo o tempo condicionadas. Essas 3... Oi. Não, eu estava só concordando. Se não se deixar, eu vou falando.
Bom, esses três exemplos de ações, né? Ali é o primeiro da esquerda para a direita é um exemplo de ação em conjunto. Duas empresas se uniram para fazer uma promoção. Por quê? É uma ação de estímulo, porque uma conta com os seguidores da outra, então uma está automaticamente estimulando os seguidores da outra e trocam, elas conseguem fazer a convergência desses seguidores entre elas. A segunda Uhum, ação ali, ela é a ação de uma academia que diante da pandemia teve que se reinventar 100%, né? A academia teve que criar, esses exemplos são exemplos até de clientes nossos. Então, nós tivemos que criar grupo em Telegram, gerar conteúdo de uma maneira avassaladora, fora do comum, porque o conteúdo hoje, digamos assim, que é o diamante do marketing digital. É através do uhum, conteúdo que você consegue puxar a atenção do usuário, porque o usuário está lá para consumir, ele não está lá para receber venda imediata, venda direta, ele está lá para consumir com seu conteúdo, para se relacionar com você porque ele uhum. está lá como pessoa e as empresas têm que entender isso, se adaptar a isso. E por último, uma ação de regressão ali de contagem regressiva, tá? Então vamos adiante, por favor. Legal, essa contagem regressiva até a gente colocou na live de hoje, no Instagram da faculdade. É legal, é bem comum, né? As pessoas já estão usando bastante. Muitas vezes a ação de contagem regressiva ela vem de uma maneira isolada e muitas vezes ela pode vir no final de uma campanha. Então, você tem Uhum, uma campanha, por exemplo, para um webinar, você tem que trazer, prospectar leads dentro do marketing digital para esse webinar, e aí lá atrás você joga a contagem regressiva. Então, está sendo muito utilizado. A pandemia ela fez com que as empresas, no geral, os empresários, pessoas estratégicas dentro das empresas enxergassem que não tem como ficar sem o marketing digital. Então, para o nosso uhum, segmento, foi muito positivo. Enquanto, infelizmente, nós temos segmentos, por exemplo, como bares, restaurantes que foram bem prejudicados, academias foram bem prejudicados, aqueles que já tinham atuação digital conseguiram dar a volta por cima, fortaleceram a ação digital, as ações digitais, conseguiram manter um certo faturamento, ainda se deram bem, mas aquelas empresas que estavam totalmente fora do cenário digital se deram muito mal, né? Eu tenho exemplos de bares que não tinham atuação nenhuma digital e que não conseguiam faturamento zero. E tenho exemplos de empresas que, com a pandemia, passaram a fazer delivery, não faziam, passaram a fazer, mas como que venderam? Através do digital. E estão faturando aí 40%, alguns até 60%, depende do nível de agressividade na agressividade de marketing, né? Que eu falo. uhum. Bom, seguindo um pouquinho, tudo que força uma mudança, eu ainda não estou nesse slide, não. Se você Ai, quiser voltar. desculpa. É, obrigada. Tudo que força uma mudança, então, de hábito faz que a gente tome posse de uma rotina. Né? E Neil Martin, então, ele fala que 95% das ações nossas são habituais. E apenas 5% são movidas pela mente executiva. Isso significa que o marketing ele só tem um espaço de 5% das ações, da opção de escolha do usuário para fazer efeito na cabeça dele. Tá? Porque o resto das 95% são habituais. Até o seu comportamento virar habitual, imagina quantas vezes você precisa aparecer na mente do usuário para que você faça a conversão. Sim. Dentro do marketing tem um cálculo para isso, tá? Se aplica um cálculo para isso. O fato é que aquela companhia aérea, ela teve que fazer tanta propaganda para se tornar o que é hoje? Uma ação habitual, porque antes não era uma ação habitual. E hoje o nosso cenário é o contrário. O habitual é comprar online e o não habitual é você ir até uma agência. Sim. Bom, passando então adiante, né? A gente precisa sempre analisar os hábitos de consumo do nosso cliente, da nossa persona, do nosso público-alvo. A gente tem um público-alvo que é definido como, por exemplo, masculino, feminino, de tanto a tantos anos, classe social X, mora na região Y, é o nosso público-alvo. Agora, a nossa persona é o nosso cliente ideal. Quem que a gente quer que seja? Quem é o nosso cliente ideal?
Ou seja, quem é o cliente que vai trazer mais faturamento, que compra um produto que é aquele que tem uma porcentagem de lucratividade melhor para a empresa, aquele que consegue, por exemplo, aquele produto que consegue ter um processo de venda fácil, tranquilo, porque existem produtos ou serviços, isso se aplica para tudo, que tem um fluxo de venda fácil, né? Que tem um lucro alto. Esses a gente vê como o carro-chefe, o produto que a gente mais quer vender, porque a empresa precisa de lucro, não é verdade? Sim. No início da quarentena, foi mensurado um aumento de 40% nas compras online somente pelo iFood. Então, para a gente ver como as pessoas elas mudam de comportamento quando elas são obrigadas a mudar de comportamento. Eu trouxe a seguir no slide que você está alguns exemplos de mudança que a gente precisa ficar antenado. É no Quando se próximo fala ou nesse? Nesse aqui? neste mesmo, isso, neste mesmo, começa por aí. Quando a gente fala em marketing, quem é marqueteiro, quem é de comunicação, está sempre trabalhando olhando lá para frente, né? Tentando antecipar aquilo que acontece no cenário. E isso a gente pode falar do cenário demográfico, do cenário político, de crise econômica, de crise climática. A gente sempre tem que estar pensando adiante. Então, eu trouxe alguns pontos relevantes como dados. A população mundial, então, ela deve chegar a 8,5 bilhões em 2030, saltando de 7,7 bilhões hoje para 8,5 bilhões em 2030. 2/3 da população em 2030 já estarão nas cidades, 2/3. O mundo se transformará e se tornará cada vez mais transparente. Isso dito em relação à empresa, relação PJ, profissional jurídico, profissional físico, profissional liberal. O mundo cada vez vai estar mais transparente, o B2B. As pessoas e as empresas precisam entender que elas precisam trabalhar de maneira clara, transparente. O meu lucro é este, é aqui o meu custo. Enfim, essa relação de transparência ela se dá por conta do cenário da digital mesmo. Porque no cenário digital, cada vez mais as nossas vidas serão descobertas, entendidas através dos algoritmos, que, logicamente, a rede social está aí aberta, nós fazemos nosso cadastro, deixamos nossas informações, e essas informações, sim, elas são utilizadas. São utilizadas para entender o nosso comportamento, para saber o que a gente mais gosta de consumir, e assim por diante, porque as empresas precisam desses dados para poder vender para a gente. Um outro ponto muito importante é a crise climática, né? Assim, não está muito claro ainda através dos estudos o que irá impactar, como irá impactar, mas a gente sabe que é nossa responsabilidade preservar pelo meio ambiente. Então, assim, já passou da hora das pessoas entenderem que cada ser humano tem a sua responsabilidade para com o meio ambiente, que vai refletir nos nossos filhos, né? Num dia, acho que nos nossos netos, talvez, isso aí, enfim, fica difícil de comentar, porque a gente não sabe onde isso vai chegar. Na verdade, a gente não sabe se a tecnologia irá intervir para não deixar isso potencializar. Passando adiante, a gente tem as pressões por recursos naturais. Né? Nós seremos forçados, acho que teve uma quebra de fonte aí de escrito, mas nós seremos forçados a enfrentar de uma maneira muito mais agressiva a escassez dos recursos naturais, principalmente a água. Então, a gente vai ter que contar muito com a tecnologia em processo de dessalinização, né, para amenizar esse cenário. A questão da tecnologia limpa, cada vez mais nós faremos uso de tecnologia limpa. Eu não digo a minha idade, porque eu não vou querer deixar de ser uma pessoa que vou querer deixar de ter meu carro. Né? Mas a gente sabe que os jovens já não estão nem se importando mais com ter o meu carro. Por quê? Porque a gente tem aí os Uber, a gente tem as outras formas, esqueci o nome do outro carro elétrico agora. Você pode pegar o carro a hora que você quiser. Está vindo para cá, já em breve vai chegar o carro automático, você não vai precisar de motorista, não vai precisar de nada, ou seja, você senta e ele te leva para onde você quiser, não toma multa, não gasta pneu, não gasta gasolina, né? E você ainda não precisa se arriscar estando no trânsito, dirigindo. Então, a tecnologia limpa está vindo com muita força, a gente sabe disso. E a internet das coisas que vai predominar tudo, né? Todos os dispositivos vão ser conectados.
As secretárias virtuais estarão em alta em todas as residências, empresas. Então, como trabalhar com isso, né? Como explorar o marketing digital em todas essas vertentes que eu estou comentando? Porque tudo pode ser explorado de maneira estratégica. E, por fim, as políticas globais, né? Que a gente tem a questão do impedimento de uma catástrofe climática. Bom, seguindo adiante, então, por que eu estou passando por esses pontos? Agora eu vou passar por mais 10 pontos de tecnologia apontada pelo Fórum Mundial, rapidamente, porque tudo isso a gente tem que entender que são cenários que têm que ser avaliados quando você fala em marketing, em comunicação, em marketing digital. Você tem que ponderar tudo isso para saber o que fazer. E não adianta você ter uma expertise aprofundada em marketing digital, se você não tiver o conhecimento, você precisa fazer N análises para saber como utilizar esse marketing digital de maneira assertiva. Senão você só fica patinando, gastando tempo, gastando esforço, às vezes dinheiro, e não sai do lugar, não consegue atingir a quem você precisa atingir. Então, essas 10 tecnologias, repetindo, a inteligência artificial, que vai assumir o comando, os carros autônomos representarão 10% da frota dos Estados Unidos, isso tudo até 2030, tá? 5% dos produtos serão impressos já em impressoras 3D, que é outro mercado em alta. Né? 50% do tráfego da internet será proveniente dos dispositivos automatizados. Então, a secretária virtual falando com a sua geladeira, falando, enfim, com a sua casa, e tudo isso jogando conteúdo, jogando informação para a rede saber o que você precisa, ou o que você precisa consumir. Né? Órgãos impressos que serão impressos em 3D até 2024. Órgãos, né, de ser humano. O que mais? Vamos adiante. Você terá um supercomputador de bolsa até 2023. 80% da população estará presente na internet. Os óculos de leitura estarão conectados. Smartphones poderão ser implantados no corpo. E pelo menos 10% das pessoas utilizarão roupas inteligentes até 2022. Pelo menos uma Tipo peça... de volta para o futuro, assim, ou uma roupa que leia batimento cardíaco, igual o relógio faz hoje em dia, contador de passos? Isso, é igual relógio. A gente ainda não chegou. O de volta para o futuro, não. Igual relógio. Seria legal. Acho que seria fantástico. Eu iria querer experimentar. Bom, então, como que as empresas e negócios devem se preparar para a mudança de todo esse cenário, né? Pensando sempre na questão da mudança climática. Vamos adiante, por favor. Então, as nossas escolhas como indivíduo, como parte das empresas, como eu já falei lá atrás, né? Sendo você um colaborador, um usuário, um cliente ou um investidor, como que as suas atitudes podem impactar o futuro? O que você pode fazer para um futuro, para que esse futuro seja melhor? Cada um precisa fazer a sua parte. Os negócios terão um grande papel, então, em como mudar o mundo, em como o mundo estará, qual será o impacto do mundo daqui a alguns anos. Seguindo adiante, então, para a gente poder entrar efetivamente na área do marketing digital, aqui eu trouxe alguns itens básicos de marketing digital que as empresas precisam, né? Então, assim, você me perguntou o que já estava em alta e o que vai estar em alta cada vez mais. Então, assim, dentro do marketing digital, hoje o cenário já era extremamente relevante para que as empresas tenham a consciência de que elas precisam utilizar todas as ferramentas de marketing digital que elas puderem utilizar, e não só digital, né? A gente tem aí a congruência do marketing offline com online. Na verdade, o marketing é um só. Você pode fazer estratégias offline que migram para o online, estratégia online que levam para o offline. Então, o marketing ele é um só. Bom, o fato é que vamos nos ater em falar somente do digital. Nós estamos aqui utilizando um recurso digital, que é o Instagram, a live do Instagram. Falando aqui, sempre foi importante uma empresa ter um site. Né? Muitas empresas, muitos empresários chegam para mim, não tanto agora, depois da pandemia, mas antes da pandemia ainda era comum. Eu recebi empresário que falasse assim, mas será que eu preciso realmente ter um site? Eu tenho as redes sociais.
faça um trabalho legal nas redes sociais. Então, o que eu posso dizer? O seguinte, o que é seu de verdade? O que Uhum. efetivamente é da empresa? É o site ou a rede social? Ah, não, mas eu tenho lá a minha página dentro da Facebook, eu tenho a minha página, o meu Instagram comercial, tenho minha página dentro do LinkedIn, tenho uma conta no YouTube. Eu falo, tá bom, mas e se a política desses aplicativos, de repente mudar de uma hora para outra e começar a fazer uma cobrança absurda que você não queira pagar? O que vai acontecer, né? Uhum. Então, ou se ele resolver fechar, como foi o caso do Orkut, lembra do Orkut? O Uhum. Orkut deixou muita gente triste, né? O fato é que, aquilo que é da empresa é a sua marca. A marca é sua, desde que você tenha registrado, ainda tem esse porém, né? Se alguém não registrou a marca, você pode ter sua marca roubada. Mas então Uhum. ela é uma marca sua, você tem um domínio que é seu, você paga anualmente ou da forma como você quiser pagar. O fato é que se você não pagar também, você perde seu domínio, então tem que sempre ficar esperto com tudo isso. Dá até pra comprar por 5 anos, 10 anos, né, Flávio? Eu tava Dá, vendo. dá, Ou a renova sim. vitalícia também, só que é bem mais caro. É muito caro, né? Eu mesmo nunca fiz uma compra assim, mas dá para fazer. Eu tenho bastante cliente que faz até direto para 10 anos. Uhum. Então você compra. Eu particularmente prefiro fazer anual, porque eu jogo no sistema e a renovação vem anual, você nunca esquece, sabe? Do que Uhum. fazer o decênio, por exemplo. É que a gente tem o hábito, a gente temos o hábito e a obrigação de monitorar esse vencimento do cliente, né? Mas Uhum. quando o cliente não monitora, está arriscado a perder o domínio. O Sim. fato é que o domínio é a sua marca. Então, quando você cria ações na internet, você tem que criar essas ações para fortalecer a sua marca. Quando a gente faz um trabalho dentro do marketing digital e atuamos com rede social, o que a gente faz na rede social? A gente gera conteúdo, muitas vezes gera uma ação, uma isca, e traz esse lead para dentro do site do cliente. Porque eu Uhum. costumo fazer um comparativo, que até o Kiso faz muito, o Kiso é uma referência digital muito grande, que esse comparativo, na verdade, é dele. Eu estava usando isso daí, que eu achei fantástico. Então, a rede social é como se o seu cliente, a sua persona, estivesse passeando no shopping. Ele está ali para se Uhum. divertir, ele está ali para se relacionar. Né? A gente não entra na rede social assim, putz, agora eu vou comprar. Ou agora... Não. A gente entra na rede social, às vezes a gente quer procurar alguma coisa, a gente quer ter ideia de uma roupa, mas a gente não sabe ainda se a gente vai comprar. Agora, quando o lead, o usuário, ele vai para o site, ele vai para o Google e vai fazer a busca de uma palavra-chave, esse cara, esse lead, ele está propenso a comprar, porque ele está indo buscar informação já para compra. Né? No Uhum. shopping ele vai passear. Então, o que eu falo? As redes sociais é o shopping. Já o site é a sua sala de reunião, é a sua empresa. É na hora de Uhum. fechar que está lá. E quando você pensa na empresa, até hoje em dia, eu vou, às vezes faço visita em empresas maravilhosas, um ambiente físico maravilhoso. Você vai olhar o site da empresa, o site não está responsivo, não está adaptado para o mobile. Fora isso, de não estar adaptado no mobile, o site está com tecnologia muito antiga, muito velha, ou Uhum. seja, ele nem vem na busca. Ele não consegue ser trazido no mecanismo de busca, ele não consegue ser encontrado pelos algoritmos do Google. Tá? Então vamos adiante, Uhum. então. Eu trouxe um site, um modelo de um site, acho que você pulou dois. Eu trouxe um modelo de site, então, de um cliente. Esse site é totalmente rico em conteúdo. Né? A gente trabalha muito a parte de conteúdo, porque isso é muito importante na internet. Então, engana-se as pessoas que entendem, que acham que eu tenho que escrever pouco na internet. Você tem que saber escrever. Você tem que saber usar técnicas de copy, AIDA. São técnicas de redação publicitária direcionada para o marketing digital. Você tem que saber Uhum. escrever, mas o conteúdo relevante é muito importante, porque a partir do momento que você conseguir atrair esse lead, que ele passar a ter você como referência digital, ou seja, eu busco por crescimento, eu quero alavancar minha carreira. Então, dentro das redes sociais, eu sigo empresas que falam sobre isso. O que Uhum. acontece? Ele vai parar para ler, porque é interesse dele. Só que o que chama a atenção do usuário? É a chamada. Né? A chamada ela precisa estar atrativa. Ela precisa Uhum. estar convergente com o quê? Com a dor do usuário.
A seguir, se você passar uma tela, você vai chegar no exemplo de um blog. Esse blog é da mesma empresa. Você pode ver que a gente tenta trabalhar basicamente o mesmo layout, porque isso é um print de tela, mas essas imagens de fundo elas são randômicas, tanto no site quanto no blog. A gente cria a mesma estrutura, então é importante vocês valorizarem o blog. O blog é uma ferramenta muito importante, porque lá vocês vão poder escrever, vai poder gerar conteúdo, gerar artigo, postar nesse blog. Você pega o link do seu artigo e publica dentro das redes sociais. Então você capta o interesse do lead dentro das redes sociais e, mais uma vez frisando, você vai trazer essa persona para o seu site, vai trazer para o seu blog, e são ferramentas mais apropriadas para a conversão. Seguindo Legal. adiante, eu trago a importância Aqui? aí mesmo. Eu trago a importância do mecanismo de busca, né? Então, infelizmente, muitos empresários ainda não compreendem essa dinâmica do algoritmo. Porque muitas vezes eu escuto o empresário falar assim: ah, mas eu consigo ser achado no Google. Quando eu digito lá o nome da minha empresa aparece. Legal, isso é um ótimo sinal de que o site está lá. Mas ninguém vai buscar no Google pelo nome de uma empresa. As pessoas vão buscar pela dor que elas estão passando. Elas vão buscar pela palavra-chave daquilo que elas querem comprar ou da dor que elas querem solucionar. Né? Muitas vezes a compra não é de um produto, a compra é de um serviço, de uma solução para alguma coisa. A gente tem hoje um ambiente de Google altamente competitivo. Muitas empresas já entenderam a importância do anúncio, estão anunciando. A gente faz um trabalho também direcionado para o conteúdo, ou seja, sempre numa busca inicial do Google você tem os anunciantes e abaixo você tem a busca orgânica. Para você ser bem indexado na busca orgânica, você tem que ter muito conteúdo e utilizar várias técnicas de SEO, que é uma otimização da linguagem de programação do site. Mas então, eu trouxe essas 3 telas para passar como é relevante o cenário dentro do Google. E aumentou, assim, voltando, né, convergindo esse assunto com o nosso tema, como eu disse, agora, essa semana, eu fui em empresas que têm aí 15 anos de mercado e antes da pandemia não valorizavam o site, mas valorizavam o ambiente físico delas era valorizado, mas o site não. Né? Então, assim, um serviço que a gente está vendendo muito, muito mesmo. O site, eu digo para você que o nosso cenário, a gente está trabalhando manhã, tarde e noite. Comum. Bom, o que mais? Vamos adiante. Eu acho que esses 5 motivos aí para que sua empresa tenha site, na verdade, eu já fui explanando, mas o fato é que, então, só para resumir, para que a sua empresa seja encontrada, para que você consiga ganhar autoridade de mercado. A autoridade de mercado, quando a gente fala de autoridade digital, você ter relevância dentro do mundo digital. Então, quando alguém falar, por exemplo, quando eu falar em dentista, eu vou achar o dentista X. O dentista X faz live, faz palestra, tá Por tudo exemplo, online. quando eu penso em livro, eu penso na Amazon, por exemplo. Por exemplo, exatamente. Você já pegou um exemplo super top, né? Mas é isso mesmo. É essa relevância. Você tem que pensar no assunto e pensar naquela empresa ou naquele profissional liberal que você pretende encontrar. Então, essa é a autoridade. Para que você possa expandir o seu negócio, porque se você tem uma autoridade, você consegue vender mais. Para que você possa se relacionar com a sua audiência, porque, mais uma vez falando, né, as pessoas elas não estão no ambiente digital só para comprar, elas estão para se relacionar. E para isso, como que você se relaciona? Através de conteúdo, de diversos formatos, mas de conteúdo. Por exemplo, nós trabalhamos com a parte de automação de marketing. Se você digitar automação de marketing hoje na internet, nós somos certificados da RD Station. Você acha a RD Station espalhada para tudo quanto é lugar. Qualquer assunto de marketing digital que você vá pesquisar, a RD Station tem um portal gigantesco onde ela disponibiliza a dúvida, ela tira a sua dúvida para tudo quanto é assunto. Então, isso é autoridade digital. E, então, consequentemente, para vender. Ok? Vamos adiante, então.
Esse slide, eu gosto de trazer ele, como eu já falei lá anteriormente, né, para explanar a ideia de que há muitos anos nós já vivemos e nos relacionamos em sociedade. A diferença agora é que nós estamos nos relacionando através de plataformas de redes sociais. E aí cada uma das plataformas tem a sua característica peculiar, porém, ali existem nichos de pessoas, ali existem grupos sociais. E vamos mais um slide adiante, por favor. As empresas, ou nós que somos profissionais, quem é profissional liberal, né, por exemplo, a turma de arquitetura, que muitos arquitetos eles caminham para uma carreira solo, precisam analisar o que o público está querendo consumir. Não é aquilo que eu quero vender, não é a cor que eu gosto. É muito engraçado, porque a gente tem cliente que às vezes fala assim, não, mas a cor que eu gosto é essa. Mas o cliente, ele nunca, às vezes já chega, muitas vezes chega para a gente cliente que já tem marca estabelecida, né? Então você não sai já querendo alterar a vida dele inteira. Você tem que mostrar a importância dele. Por exemplo, pô, você está usando uma determinada cor para um determinado segmento que não faz sentido algum. Você não vai atrair cliente nenhum usando essa cor. Então não é aquilo que o empresário quer, é aquilo que o público quer. É aquilo que o público quer consumir. Então, por isso, o que as pessoas estão consumindo digitalmente, né? Então, indo adiante, a gente tem vários bonequinhos aí que demonstram as possíveis personas. Qual que é, efetivamente, a sua persona? Né? Lembrando, a persona é aquela pessoa ideal que eu quero vender. Ela não é o meu público-alvo. O público-alvo é mais abrangente. Mas a persona é o público ideal. Então, o que essa persona ela quer consumir? Você está entregando aquilo que ela quer consumir, aquilo que ela quer escutar? É isso que você está produzindo de conteúdo dentro da internet? Então, é isso que você precisa pensar. É isso que você precisa analisar. Entender. Pode ir mais um. E acho que teve um slide que inverteu aí. Vai um adiante, depois a gente volta nisso. Fazendo favor. Entender a jornada dessa persona, tá? Então, chama-se de jornada de compra. O que ela faz desde a hora que ela acorda, que ela toma café, que ela vai para o trabalho, que ela almoça, que ela toma café de novo, que ela volta para o trabalho, que ela vai para casa, ou será que ela vai para casa, ou ela tem outro comportamento. Então, isso você precisa entender. Qual que é o comportamento, qual que é a jornada da sua pessoa. Por quê? Você precisa entender. Porque você precisa saber até o horário que é melhor para você falar com ela pelos meios digitais. Né? Muita gente pergunta até, né? Qual é o melhor horário para postar e não sei o quê. Exatamente. Vamos voltar, então, agora no slide para a gente falar, né? Eu estou quase finalizando já. Então, a gente precisa entender que o lead, a persona, dentro do ambiente digital, ela passa por alguns processos. E esses processos são, primeiro, o reconhecimento de marca. Ela precisa te identificar, te reconhecer como marca. Depois, ela precisa te seguir. Ela passa a te seguir e ela passa a entender a sua relevância digital. Então, ela passa a te seguir pelo YouTube, as lives que você faz, ela assiste, os e-mail marketing, ela lê. Então, ela valoriza e ela te segue. E aí ela vai ler tudo que você produz de conteúdo, tá? E a gente tem a seguir a parte de onde ela faz a compra, né? A primeira compra. Então, qual que é a experiência que ela teve ao fazer a compra sua? Se ela passa por uma experiência própria, depois ela passa por uma experiência compartilhada, que é o melhor dos mundos, onde ela vai, além de comprar de você, ela vai ajudar a te divulgar de uma maneira orgânica, né? E por fim, então, ela passa a ser um usuário rico para a sua empresa. Que é isso que é o ponto final que todas as empresas almejam dentro do marketing digital. Ou seja, buscar aquele usuário que já sofreu a experiência e é propagador da sua marca. Muitas vezes a gente vê até cenários digitais que passam, assim, empresas que passam por momentos críticos, às vezes, de crítica das pessoas que compraram, por algum problema específico, alguém comprou
e não gostou e fala mal, você tem os usuários que estão nesse nível que vai lá te defender. Quando você vê, você Sim. já vê que tem gente te defendendo, né? Uhum. E por fim, vamos adiante, aí, esse é um case que conta um pouquinho de uma história de mudança de comportamento, na qual, durante a pandemia, a mãe precisava fazer uma festa para o filho, né? E o filho estava muito depressivo dentro da pandemia, a mãe precisava fazer a festa de aniversário, ela falou, como que eu vou fazer agora, né? Então ela criou a estratégia de fazer a festa digital, mas só fazer a festa digital não bastava. O que a mãe Uhum. fez? Ela criou as iscas digitais, né? O que a gente chama de isca digital é o nosso conteúdo rico, a gente chama, material rico, material que você concede para fazer conversão de lead. Então, essa mãe, ela criou uma estratégia de que ela mandou uma carta para as crianças, convidando algumas crianças e explicando que quem participasse da festa digital iria ganhar um super prêmio no final da festa. Então, com isso, ela Uhum. conseguiu converter todos os 100% das crianças que ela convidou para sua festinha. Então, o que a Que gente consegue legal. analisar com isso? Que ações de marketing estão aí para serem desenvolvidas, criadas. O marketing é uma ferramenta fantástica e tem uma abrangência muito grande, um leque de oportunidades gigante para poder trazer ferramentas suficientes para que as empresas, os profissionais liberais consigam dar a volta por cima e sair de um problema de falta de cliente e tal. A questão é passar por esses passos que eu comentei anteriormente para poder fazer um trabalho mais assertivo. Quando a gente fala de material rico na internet, hoje, muitas empresas já estão num cenário mais evoluído de marketing digital, onde elas trabalham com landing pages, que são aquelas telas de captação de leads, Uhum. onde você oferece, todo mundo já passou por isso, você tem interesse no e-book aqui, que fala sobre sua casa própria, vamos supor, eu estou me formando agora, quero minha casa própria, estou sonhando com minha casa própria. Então, quando eu vejo lá um conteúdo que fala sobre a sua casa própria, poxa, isso aí me interessa. Então, o que acontece nesse exato momento? Eu deixo os meus dados e, em troca, eu baixo esse e-book. Quando você deixa seus dados, você cai para um banco de dados da landing page. E aí você tem dois cenários hoje que são cenários comuns dentro do marketing digital. Ou você trabalha o usuário de forma isolada pela landing page, ou você transforma seu marketing digital numa máquina de vendas. E aí, para isso, você precisa de um processo de automação de marketing. E tudo que é Uhum. manual, a gente tende a saber que o manual é penoso, custoso e muitas vezes dá tudo errado, né? Porque Uhum. você tratar informações manualmente nesse mundo que a gente vive hoje, né, um mundo que gera informação a todo minuto, você não dá conta. Então, o top, digamos assim, do marketing digital é você trabalhar num processo de automação de marketing, onde você vai trabalhar com funil de vendas, vai trabalhar com conteúdo específico para cada persona, dentro de cada funil, e um dia o seu marketing digital vai estar trabalhando como uma máquina de vendas ambulante, porque aquilo lá Uhum. ele toma um corpo automatizado de um tamanho imenso que ele se vende a todo momento por si só. Uhum. Muito legal, Flávia. Esse é o último slide, Tá. né? Ai, que legal. Tem até um QR Code aqui seu. Um QR Esse Code aí para leva para quem o meu for acessar a sua LinkedIn. página. Esse leva para o meu LinkedIn, pessoal. Ah, legal. Deixa eu inverter aqui a câmera. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem só mais 10 minutinhos, mas já vou aproveitar, de repente tem algumas dicas. Se vocês que estão assistindo a live tiverem algumas dicas, algumas dúvidas, podem mandar pra gente as perguntas. Eu tenho uma pergunta que existe um horário melhor para se postar ou depende da persona? Depende de quem você está trabalhando? Sim, depende da persona. Depende da persona. E a página em si, somente a página, ela traz algumas métricas para a gente, né? Mas ela traz a métrica mediante o comportamento da sua própria página. Então, ela analisa dentro do tráfego da sua própria página qual que é o horário mais adequado para você ter mais resultado. Mas isso não significa que você, por exemplo, dentro de um cenário de empresa, você tem vários tipos de persona.
Você pode ter a persona feminina de 40 anos que compra um determinado produto, você pode ter a feminina de 30 que compra outro produto, você pode ter o masculino. E aí, como é que você faz para descobrir o horário certo de cada um desses? É através da jornada, do mapeamento da jornada. Por quê? Porque a página, as métricas que a página traz, é uma métrica geral, de uma análise geral, né? E aí precisa de empatia também, né? A gente até comentou nas lives da semana passada do mapa da empatia, que pode Sim. ajudar de alguma forma a entender as dores do seu cliente. Acho que até para passar para um profissional de marketing, né? Porque na hora que você vai contratar uma agência de propaganda ou uma agência de marketing e você quer dizer quem é seu cliente, eu imagino que assim como na arquitetura, às vezes o cliente chega sem ter muitas ideias. Às vezes ele chega cheio de ideias, e às vezes essas Sim. ideias que ele tem também não estão de acordo com as dores do cliente dele, ainda mais quando é um projeto comercial. Não é para ele, é para o cliente dele. Exatamente. É o que a gente estava falando lá atrás, né? Que eu dei o exemplo até da cor, que o cliente quer trabalhar aquela cor e tal, mas ele não fez realmente o mapa de empatia, você tem que fazer com a sua persona, né? Você tem que entender essa persona a fundo. Então, você tem análises aprofundadas que você pode executar dentro desse cenário. Uma delas é a cor. E outra, por exemplo, é você fazer a ligação da marca com uma identidade, né? Alguém que represente a sua marca. E você cria essa similaridade. Então, essa ferramenta, mapa de empatia, é extremamente importante. Mas muitas vezes não consegue executar, sabe? Então, muitas vezes as pessoas acabam querendo passar adiante, não vão fazer isso, né? Por isso que é Pular importante algumas esse etapas, momento. né? Achar que tá feito, que tá pronto. Exatamente. Por isso que é importante esses momentos que foram fortalecidos, né? As lives foram altamente fortalecidas na pandemia, e isso é extremamente importante, porque dá a possibilidade da gente trazer esclarecimento, fazer debate sobre temas a todo momento que clareiam também as ideias das pessoas. Eu acho Né? também que as lives têm ajudado muito quem não sabia onde procurar, às vezes por não ter informação de onde conseguiria aquilo, né? Onde conseguiria mais informação sobre aquele tema. Enfim, aí a partir das lives pode saber pelo menos quem procurar, né, Flávia? Porque às vezes não vai entender do tema inteiro por meio das lives, mas já sabe quem entende, já consegue ir até alguém que pode ajudar, pode instruir mais, pode dar algum tipo de consultoria, algum tipo de ajuda mesmo, né? Sim, é verdade. Muitas pessoas, muitas empresas têm se destacado por essa ferramenta, né? E é legal. Eu acho que é consumindo o conteúdo que você consegue ter um bom embasamento para tomar uma decisão de compra. Até de quem você vai contratar, né? Como você mesmo falou. Você consegue até conhecer um pouco do estilo da pessoa antes mesmo de você contratar. E a gente não tinha essa possibilidade antes da pandemia. Até tinha, mas assim, fortaleceu muito agora. Era Né? muito pouco usada, né? A gente até tinha o instrumento para, a gente tinha um ótimo computador, uma ótima rede de internet, ótimos aparelhos eletrônicos, mas não usufruía de tudo que ele trazia e nem se importava tanto com isso, porque tinha outras demandas, outras prioridades. Não fazia diferença, né? Uhum. É que Conseguia nem fazer de outro jeito, né? é que nem o uso do Zoom, né? Assim, como eu aumentei assim violentamente, a gente já utilizava um pouco a reuniões online, mais pelo Skype. Nem conhecia o Zoom antes da pandemia. Aí veio a pandemia, conheci o Zoom, hoje eu sou fã. Não gosto de outra ferramenta, me adaptei bem. E é fantástico, você vê que o quanto de tempo a gente conseguiu otimizar com isso. Que nem eu comentei, né? A nossa demanda de trabalho aumentou absurdamente. E aí, com o Zoom, com a facilidade de você fazer reunião, você marca uma reunião, às vezes, a cada uma hora. Quando você vê, você fala, gente, eu tô com a agenda lotada, tem reunião a tarde inteira. Você não tem tempo, às vezes, de sair do computador. E Mas, não tem deslocamento, né? Isso traz um aproveitamento de tempo incrível. sim, incrível. Mas o fato é que otimizou, como você falou, o tempo, o deslocamento e otimizou a nossa produtividade. Né? Eu acho que a gente consegue ser muito mais produtivo com isso. Por exemplo, você vai fazer reunião em Pinda, para quê? Esses tempos aí eu tenho feito, fiz 3 reuniões com uma empresa de Pinda, não fui nenhuma vez para lá. Por enquanto está tudo online. É lógico que eu acho o seguinte, a gente não deve deixar de ter o contato.
né? É importante isso também, mas eu acho que não precisa ser agora a todo momento. Você tem alternativa, você pode fazer uma mescla das ferramentas, né? E ganhar com isso produtividade e tempo, né? E é bem melhor do que o telefone, né? Porque antigamente a gente só tinha o telefone, depois a gente começou a ter acesso a outras plataformas, só não tinha o conhecimento delas, e a gente rapidamente teve que se adaptar agora. Acredito que muitas áreas têm tido um avanço muito grande por conta da pandemia, né? Acaba acontecendo isso por uma questão de necessidade. E, inclusive, Sim. na área da arquitetura, muitos escritórios que não faziam projeto para outros estados, enfim, hoje passaram a fazer. E existe demanda em outros lugares, às vezes existe muito menos profissional que consegue atender em uma determinada área que é distante. E aí a gente vai descobrindo que existem novas formas de trabalhar, né? Olha, vou te contar uma coisa super legal. Pela primeira vez na história da Vínculo, a gente vendeu para fora do Brasil. Que legal! Vendemos 2 serviços para 2 empresas de Portugal. Que Se legal! não fosse, se não fosse essa situação, eu jamais iria vender serviço para uma empresa de Portugal. Então, assim, poxa, que é prova mais bacana que essa, né? Você, como está dando seus exemplos de venda de projetos para outras regiões, então, eu estou super feliz, sabe? Super feliz. Posso dizer que agora é vínculo internacional. Muito legal, Então, assim, tem muita coisa muito triste acontecendo, mas a gente tem que continuar vivendo a nossa vida assim, conseguir aprender mais também com esse momento, né? Tem muita coisa para aprender. Eu acho que é uma lição, assim, do que a gente pode fazer, do que está ao nosso alcance. Hoje, assim, a gente tem conteúdos muito ricos disponíveis. Você não precisa necessariamente estar pagando para aprender, né? Muitas vezes você que nem a faculdade é extremamente importante, pós-graduação, enfim, os títulos são muito importantes. São ensinamentos que não tem como você explicar o peso de um funcionamento, de um ensinamento acadêmico. Porém, né, a pessoa acabou de se formar, ela vai ficar um ano ali para depois ingressar numa pós-graduação, continue estudando, né? Continue estudando, porque na internet tem conteúdo muito rico, tem bastante coisa. Acho que a gente não deve parar de estudar nunca, como você falou. Na área de marketing digital, principalmente, é um mundo extremamente dinâmico, avassalador. Você não dá conta de consumir a quantidade de inovação que surge e acompanhar tudo que surge. É por isso que a gente acaba mesmo se dedicando durante a semana. Eu tenho pessoas que estão junto comigo, que têm meu perfil também, workaholic, né? De consumo, e o consumo do conteúdo ele está envolvido nisso. Para você ser cada vez um profissional melhor. Né? Uhum. Mas é muito legal. Verdade. Acho que no início da pandemia eu fiquei com medo, como todo mundo acho que ficou, né? E depois as transformações foram ocorrendo. E eu posso dizer hoje para você que eu estou super feliz por todo o cenário que nós vivenciamos aqui como empresa, dos cenários que a gente está acompanhando, empresas que tinham uma atuação fraca e investiram em marketing, estão agora super bem, estão sorrindo. Então é muito gratificante também a gente saber que a gente está contribuindo com essa Sim, realização também, entendeu? sim. Eu fora toda a parte triste né, das perdas e da doença em si, eu estou muito feliz com todas as mudanças que a gente está vivendo. E com a possibilidade de ajudar pessoas, né? Porque é um trabalho que ajuda empresas a conseguir sobreviver, a conseguir melhorar seu marketing digital e conseguir, inclusive, se reinventar possivelmente para um novo cenário. Acho isso incrível. A gente está partindo para os nossos últimos minutinhos, então vou aproveitar para agradecer muito sua presença aqui, Flávia. Eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito. Quem não conseguiu assistir hoje, a gente deixa a live gravada aqui no Instagram da Faculdade Anhanguera. Então, quem Legal. não conseguiu assistir hoje, mas quiser ver depois, ou sei lá, a internet caiu, quiser assistir um pedaço que perdeu depois, a live fica permanentemente aqui no Instagram da Faculdade Anhanguera. Muito obrigada. Esse conteúdo que você trouxe com certeza vai ajudar ainda mais pessoas que estão assistindo a live hoje. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço muito, fiquei muito feliz
tá bom? Estou à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.